E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor André Nascerala aqui na área. Estamos de volta aqui com os vídeos do canal na série 2024, tá? E a gente começa o ano com a nossa série Linux para iniciantes, tá? A gente vai conhecer aí mais alguns comandos hoje. Para ser mais preciso, 4 comandos. A gente vai conhecer o comando free, né, que é para mostrar informações da memória RAM, o more e o less, que tratam da paginação da saída padrão e de arquivos, e a gente vai conhecer um comando de ordenação, o comando sort, né, aumentando assim as nossas opções com comandos em Linux. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo os primeiros scripts aqui nessa série, né? A gente vai ter uma aula aí de tar, né, com compactação e empacotação, e a gente vai poder fazer scripts de backup, coisas do tipo aí, testes dessa magnitude aí, tá? Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, pô, se inscreve, né? A gente tá começando aí 2024 e deve trazer muito conteúdo bacana aí ao longo do ano, tá? Vamos lá, vamos conhecer os comandos de hoje. Vamos lá, galera. Vamos aprender mais uns comandos hoje aí nessa série Linux para iniciantes. Então eu separei mais alguns comandos aqui para hoje para a gente aprender e aumentar os comandos que a gente estudou, né? Criando assim uma biblioteca grande de comandos para que a gente possa desenvolver atividades legais, tá? Vamos lá. Então hoje a gente vai conhecer o comando free, né? Vai conhecer outros comandos. O primeiro comando de hoje é o comando free, tá? Então para que serve o comando free? O comando free ele mostra detalhes sobre a utilização da memória RAM do computador, né? Então as informações do sistema referente à utilização da memória RAM, o tanto que tem disponível, né? O tanto que está ocupado e tal, né? Até do swap do computador, a gente consegue ver com o comando free, tá? Como é que é a sintaxe do comando free? Free funciona assim, ó, free e as opções que a gente tem desse comando, tá? Quais são as opções mais comuns, tá? São as seguintes: "-b" para você mostrar o resultado utilizando a unidade de medida bytes, né? Então você vai ver o resultado em bytes. O "-k" para você ver o resultado em kilobytes, certo? O "-m" para você ver o resultado em megabytes. Apesar de não estar aqui, o "-g" minúsculo também, tá? "-g" minúsculo, ele vai exibir em gigabytes, tá? O "-t" não é terabytes, tá? O "-t" é para mostrar uma totalização, certo? Fazer uma totalização e a gente vai ver isso aqui já já. O free, na verdade, galera, ele é uma interface para um arquivo que existe no sistema que fica sob o diretório proc, né? A gente já falou do diretório proc aqui em aulas anteriores, né? Para que ele serve? É um diretório que é criado dinamicamente e tal. Dentre os arquivos que ficam dentro do diretório proc, a gente tem o diretório main.info, né? Como a gente também tem o CPU.info, né? Que são relativos, respectivamente, à memória, o main.info, e ao processador, o CPU.info. Então o free ele é uma interface para esse arquivo, ele só meio que organiza os dados desse arquivo para facilitar o acesso. Aqui a gente tem um exemplo, né? Free-m para exibir os dados da RAM em megabytes. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo aqui, né? Então, free-m, a gente vai ver a ocupação em megabytes. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui a memória total de 5.770 megabytes, né? Então a gente pode ver aqui também o G vai dar em gigabytes, né? Deu 5 aqui, tem 4 livre, mas é porque tem uma parte ocupada pela placa de vídeo, né? Como é normal nesses PCs mais antigos, tá? Outra coisa que a gente tem para falar interessante sobre esse comando é que ele é a interface para esse arquivo aqui, né? Então o /proc CPU.info, ou CPU não, main.info, mas eu vou mostrar o CPU.info. O main.info tem esses dados aqui, né? Então tem uma informação muito mais completa da memória do computador, certo? Olha, ó, tem do swap e tal, tem uma pancada de coisas. O free ele dá meio que só uma enxugada, ele mostra um resumo dessas coisas aí. Então quer saber quanto tem de memória RAM no computador? Então free-m, né? Você vai ver aí em megabytes, free-k, você vai ver em kilobytes, e aí vai, tá? Free-t, a gente tem uma totalização que, se você observar, deixa eu dar um clique aqui para mostrar isso melhor. Então, free-m, você vê que ele não totaliza, mas se eu botar, acho que ele aceita MT, aceita, ó, em megabytes e totalizando, né? Então ele inclui essa linha aqui que, se você observar, não tem acima, né? Que é um totalizador da memória.
certo? Vamos lá, vamos para o próximo comando de hoje. Os comandos more and less, né, os comandos de paginação da saída padrão. Então, o more e o less, ele permite fazer a paginação da saída padrão ou de arquivos do sistema, né? O comando more pode ser usado como um comando para leitura de arquivos que ocupem mais de uma tela. Então, se você tiver um arquivo grande, por exemplo, um arquivo de log, se você usar simplesmente o comando cat, comando esse que a gente viu aqui em aulas anteriores, né, que é um comando que lista o arquivo, você vai extrapolar o limite da tela e você pode não ver o que estava lá no início do arquivo. Então, o more e o less, que se prestam à mesma finalidade, fazem isso. Eles fazem a paginação da saída padrão, né? Quando a tela é ocupada, o more e o less, qualquer um dos dois, efetua uma pausa e permite que você pressione Enter, né, para poder dar vazão e continuar exibindo a tela. Então a gente tem dois exemplos aqui. Geralmente eles são associados com o cat, né, porque a gente utilizando aqui os nossos bons e velhos redirecionadores. Também tem vídeo aí nessa série Linux para iniciantes sobre redirecionadores. O que eu estou fazendo aqui? Estou listando o arquivo pagwd e jogando a saída para o more paginar. A gente vai já testar isso aí, tá? Aqui a gente também tem um outro exemplo, que é com less, a mesma coisa, só que agora eu estou listando o arquivo varlog message, que é o arquivo principal de log do sistema. Aí estou jogando a saída para cima do less para ele paginar, tá? Vamos dar uma olhada como é que fica isso aí. Então vou dar um clear aqui e vamos testar esse cara. Primeiro o more, ele se presta para a mesma coisa, tá? /etc, pagwd, então a gente tem aqui o nosso servidorzinho de teste aí com usuários e senhas. O interessante é que esse aqui nem extrapolou o limite da tela, né? Então nem vai adiantar utilizar o more e o less. Vamos dar no log, né? Então /var /log message. Observe que ele vai, olha aí, ó, tá correndo a tela, é muito grande esse arquivo, certo? Então, se eu quiser ver ele de forma paginada, eu posso utilizar jogando a saída para more, que aí eu posso ficar dando enter para ele ir descendo, tá vendo? Eu tô conseguindo ler com calma aqui o conteúdo desse arquivo. Se eu quiser parar, eu aperto letra Q e ele para, certo? Também pode vir o less, só que o less ainda tem uma função a mais, porque o less ele permite tanto passar com as setinhas como voltar, olha aí que legal. E o more não tem isso, tá? Ambos são para paginação, mas o less ainda tem essa, ó. Você pode ir com a setinha para cima e setinha para baixo, avançando e retrocedendo dentro da paginação de tela, o que facilita a leitura. Então aqui eu tenho informações aqui gerais do sistema, né, desde hardware, coisas desse tipo, tá? Dá um Q aqui. Então, more less é isso, não tem muito o que falar desses caras. O último comando de hoje é o comando sort, tá? O comando sort é um comando que faz a ordenação, né? Então, sort em inglês, inclusive, vem de ordenar. Então, você tem aqui um comando que organiza as linhas de um arquivo, né? Ou até da entrada padrão do computador, né? Entrada e saída padrão. Você pode utilizar o sort para essa finalidade, tá? Como é que funciona o sort? É sort, opções e o arquivo que você está fazendo. Lembrando que você pode seguir aquele esquema, listar com um, ordenar com o outro, né? Que é o que a gente faz geralmente na prática, tá? Quais são as opções interessantes do comando sort que eu vou testar aqui com vocês? Primeiro, a opção "-f", né? A opção "-f", ele ignora a diferença entre maiúsculos e minúsculos, lembrando que o Linux é case sensitive, né? Então, numa ordenação alfabética, por exemplo, o A minúsculo pode ser tratado diferente de A maiúsculo, e esse é o comportamento padrão. Se eu colocar "-f", vai ser tudo letra A, independente se é maiúsculo ou minúsculo. O "-r", ele inverte o resultado da comparação. Como o sort é capaz de ordenar tanto alfabeticamente como numericamente, o padrão é, alfabeticamente, ele vai ordenar de A para Z, certo? Ele vai ordenar de A para Z. E numericamente, do menor para o maior na ordem crescente, tá? Se eu usar a opção "-r", ele vai meio que reverter isso aí. Se for alfabético, ele vai fazer de Z para A. E se for numérico, ele vai fazer decrescente, né? Vamos já testar isso aí, tá? O "-n", né, ele serve para organizar números, né? O padrão é alfabético, né? Se você usar ele com a opção "-n", ele vai fazer a ordenação numérica, né? Vamos testar isso aí também. O C verifica se um arquivo já está organizado, né? Caso ele não esteja organizado, ele vai dar essa mensagem aqui, disorder on, o nome do arquivo que a gente vai testar, né? Então aqui eu tenho um sort texto.txt, sendo que isso aí deve ser um arquivo de texto com palavras aí, ele vai fazer a ordenação. Ele altera o arquivo original? Não, tá? Ele só mostra ordenado. Claro que eu posso usar os redirecionadores sinal de maior, 2 sinais de maior, para jogar isso para um arquivo, né, ou para outro comando e tal, fazendo uso dos redirecionadores, tá? Então organizo o arquivo texto.txt em ordem
crescente, né? No caso, alfabética, de A para Z. Vamos lá, vamos fazer uns testes aqui. Então, para isso, eu vou criar um arquivo aqui com VI chamado texto.txt. Dentro do texto eu vou botar Pedro, André, Luiz, Camila, Násseri, Nasserina, Assis, Andréia, sei lá, Ana, Ney, Priscila e Alan. Aí, temos aí algumas palavras aí que dá pra gente brincar com ordenação. Saio salvando, vai ter aula de VI depois também nessa série Linux para iniciante. Então, se eu der um cat nesse arquivo, no texto.txt, eu vou ter esse conteúdo que eu acabei de escrever, Pedro, André, Luiz. Digamos que eu quero ordenar isso alfabeticamente. Então, o que é que eu faço? Jogo a saída para sorte. Certo? Ele alterou o arquivo original? Não. Ele me mostrou o arquivo original ordenado. Tá aí, ó, Alan, Ana, André, assim, tá vendo? Ele botou em ordem alfabética. Se eu quiser isso, ver isso em ordem alfabética de Z para A, menos R. Aí ele reverte, ele vai botar de Z para A. Ó. Deixa eu dar um clear aqui para vocês verem, para ficar melhor. Clear. Então aí, ó, lista com cat, ordena com sorte, mas ordena reversamente, de Z para A. Então ele vai mostrar do Z para o A, né? Então o A vai ficar aqui mais no final, tá? Vamos criar um arquivo numérico aqui, vou chamar de num.txt e vou colocar valores dentro dele. Vou colocar aqui o 1, o 2, o 4, o 5, tô botando valores aleatórios aqui, tá? Tá aí, tem muito número aí, já dá pra gente fazer um teste. Números aleatórios. Então criei esse arquivo, vamos dar uma olhada no que tem dentro no num, tá aí os números que estão dentro desse arquivo num.txt. Observem um detalhe aqui, que se eu mandar fazer a ordenação desse num e jogar só para sorte, ele vai ordenar ele alfabeticamente. E isso não é certo, olha só. 0, 0, 9, 1, 1, 11, porque todos que começam com 1, todos que começam com 2, isso não é ordem numérica. Para ordenar ele numericamente, eu tenho que colocar, dar um cat, dar um sorte menos n de navio. Aí agora ele bota numericamente, olha só. Ordenou numericamente, né, do menor para o maior, é crescente. Se eu quiser decrescente, é só eu dar NR, aí ele vai botar em forma decrescente do maior para o menor, tá? Então, deixa eu dar um clear aqui. Se você colocar aqui na ordem normal, você vai ver que eu repeti alguns números, né? Tem como remover isso aí? Tem. É só... Deixa eu dar um clear aqui. Então aqui ele vai ordenar numericamente. É só jogar isso aqui para unique, que é um comando que remove duplicidades. Então aí eu tenho o arquivo ordenado numericamente, removendo as duplicidades. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, 9, né? Ele botou o 0, 9 aí, apesar de ter o mesmo valor, mas dá na mesma, né? 0, 9, 9. 11, 22, 33, então ele organizou certinho. Beleza, gente? Esses são os comandos de hoje. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que, sinceramente, vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Trouxe mais 4 comandos para vocês. O free, o more, o less e o sort, né? A gente viu aí exemplos de utilização dele, onde é que dá para aplicar. E a gente está caminhando para utilizar esses caras aí em Shell Script, né? Então, nas próximas aulas dessa série Linux para iniciante, a gente deve começar a fazer alguns scripts aí, primeiramente os scripts de backup, né? A gente vai estudar o comando tar aí em breve e a gente vai conseguir fazer alguns scripts de backup aí para posteriormente a gente estar fazendo scripts mais aprimorados, que verifiquem rotas, verifiquem interface de rede, verifiquem as mais diversas situações do sistema, tá? Estamos chegando aqui no fim do vídeo, mas mais uma vez peço para você deixar aquele like, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Dá uma ajuda aí pra gente aí no YouTube pra gente continuar trazendo conteúdo cada vez mais. Beleza, gente? A gente se vê aí certamente no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.